Olá a todos. Hoje nós estamos aqui, né, com mais uma entrevista com uma pessoa muito especial. Eu sou o Ricardo Henrique, sou líder de desbravadores e faço parte da página Vale dos Desbravadores. E hoje nós trouxemos aqui, né, alguns já devem ter reconhecido aí, o pastor Nelson Milanelli, né, que foi um grande pastor que atuou como departamental de diversos campos aqui em São Paulo, né, rodou quase São Paulo inteiro, né, pastor? Foi, um pouquinho. E hoje nós estaremos conhecendo um pouco mais sobre a história dele, né, os eventos que ele participou, as pessoas que ele conheceu e como ele conseguiu, né, fazer a obra de Deus, né, através desse ministério tão incrível que é o Ministério dos Desbravadores e dos Aventureiros também, né? Então, pastor, pode começar aí nos contando um pouco da sua origem, como você decidiu ser pastor, conheceu os desbravadores, né? Como que foi o começo de tudo? Joia. Primeiro, obrigado aqui pelo convite. E aí, Desbravadores, vale, né, a página? Vale dos Desbravadores. Vale dos Desbravadores. Estou decorando ainda, mas, Ricardo, muito legal essa iniciativa. Eu estou muito feliz de participar. E dizendo para vocês que tudo começou quando a gente foi para a igreja. Eu tinha ali por volta de 4 para 5 anos. No primeiro momento que a gente chegou na igreja, minha mãe, levada pela minha avó, vários convites, ela não aceitava. Depois de um ano e pouco, ela acabou indo e eu gostei demais. A minha mãe não, porque ela assim, nossa, cavalos do Apocalipse era a lição. E fala de cavalo preto, cavalo amarelo, ela não entendeu, foi nada. Mas eu fiquei com um sentimento, mãe, eu quero sempre ir na igreja da avó. Toda vez eu pedia. Parou esse tempo ali, um ano e pouco entre esses dois momentos. Aí até que a gente acabou voltando e eu nunca mais saí. Participei das classes preliminares dos desbravadores, que eram as classes de aventureiros dentro do Clube de Desbravadores. Sim. E aí eu fiz abelhinhas, luminárias e tal, mas como desbravador iniciante ali, né? Ou pré-desbravador. Mas eu fiquei com isso no coração, fui para o colégio, para o IASP, fazer o ensino médio, e nunca tinha pensado em fazer teologia. Eu sou natural de Mauá, a região ali do ABC paulista. Eu nasci em Santo André, mas só nasci porque os meus pais moravam em Mauá, minha mãe cuidava, era cuidada no hospital ali do lado, que era de Santo André. E aí, a gente na região, tendo ali as oportunidades, fui desbravador, dos 10 até os 13 anos, eu tive que parar de ir no clube, porque eu ajudava, meu pai tinha uma mercearia, e domingo era sempre um grande movimento. Minha mãe não tinha mais como ajudá-lo, daí eu fui ajudá-lo e precisei sair do clube. Mas com 15 anos fui para o NASP Hortolândia, que era, na minha época, o IASP. E aí a gente, ali no meio do ensino médio e tal, tem as semanas de oração, momentos marcantes da vida do colégio, primeiro e segundo semestre. E em 91, no primeiro semestre, eu estava no terceiro ano, ia me formar no final ali daquele ano, o pastor Ronaldo de Oliveira, ele era o JA da União Central e foi fazer a semana de oração do UNASP, do IASP. E aí ele, no último sábado, fez um apelo que estava direcionando para um grupo de meninos específico, que não era para levantar todo mundo e tal, mas que quem queria ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu vi, eu estava lá na frente. Falei, é comigo isso aqui. Estava bem emocionado, acho que fui o primeiro a levantar ali. Amigos meus de turma, mas, cara, ele nunca falou que ia ser pastor e tal. E agora, cara, mas ardeu assim no meu coração, é comigo. Inclusive, a minha esposa era minha amiga da época, e ela estava lá. Ele, mas, cara, acho que o Nelson não entendeu o negócio. Como é que ele está fazendo lá na frente? Mas aquilo realmente foi colocado no meu coração. No segundo semestre, acabei prestando vestibular. Em 92, eu comecei o curso de teologia e começou aí as peripécias do Senhor para ir ajudando a gente a crescer em conhecimento do que Ele queria para a vida da gente. Me formei em 95 e o meu primeiro chamado foi para ser professor de Bíblia na escola de Santo André, que fica a 200 metros do hospital que eu nasci, cara. E aí, então, voltei lá para as minhas origens, foi muito legal ser professor de Bíblia. E ali, por mais pânico que eu tivesse, ali, ai, cara, como é que fiz isso aqui para ser pastor de igreja? O que eu vim dar aula? Sabe? Nunca imaginaria eu que Deus estava me treinando justamente para descobrir uma coisa que eu não imaginava que ele ia usar em algum momento,
que era me dizer que eu podia falar com juvenis, com adolescentes, e que eu amei fazer aquele negócio. Mas 3 meses que eu ia para a sala de aula, eu voltava, recém-casado, eu ia dormir 7 horas da noite, cara, depressivo. Ah, cara, esses moleques não estão entendendo nada do que eu estou falando e tal. E aí, no momento, o Jefferson Tavares, ele era o professor do ensino médio, oitava série e ensino médio, e eu de quinta a sétima. Aí ele foi chamado para vir cantar no Arautos do Rei, aqui na Novo Tempo. E aí eu fui avisado, você vai pegar as turmas dele. Só que as minhas turmas fizeram um abaixo-assinado para eu não sair. Aí eu peguei, cheguei em casa, Marina, as crianças gostam de mim. Eu também gosto delas, mas agora eu estou entendendo que eu sei falar para os meninos. Enfim, foi amor assim que Deus foi desenvolvendo. Desse terceiro mês de pastor, foi nascendo coisas que, de repente, quando eu vi, cheguei a ser, em meu 6º ano de ministério, fui ser associado lá do pastor Venefrides na Paulistana. Foi quando eu comecei no MDA, que era tudo junto, né? Era JA, Desbravadores e Aventureiros, universitários também, e comunicação, a gente acumulava lá junto com o pastor Venefrides. Enfim, aí foi essa trajetória. Com 6 anos de ministério, me elegeram para essa área também de ministério. Jovens, Desbravadores e Aventureiros. Um pouquinho desse resumo do início aí. Você vê que caminho, né, que o senhor seguiu, conheceu os desbravadores como criancinha ainda, né? Sim. E depois ali no colégio, e sempre pastor, e já foi logo virar professor de jovens. Yes. Quem diria? Então, daí, dando uma continuidade, né, da história sua ali como pastor, MDA, Ministério Jovem, Sim. né? A gente queria propor aqui um desafio para você, pastor. Vamos lá. Eu separei aqui algumas fotos de alguns períodos ali onde você teve diversas associações diferentes, né? Ali em alguns eventos, campuris que vocês desenvolveram. E eu quero ver se você consegue acertar aqui, né, cada evento, qual foi o período ali, né, de participação. Vocês que estão assistindo aí também vão poder aceitar esse desafio. Vamos ver aqui se vocês conseguem acertar primeiro que o pastor, né? Vamos ver. Então vamos lá para a primeira foto, pastor. Seria de um campuri, né? Rapaz, não tem nem o que dizer. Isso aqui é Gente Guerreira, 2002. Perfeito. Lá, aliás, 2003. 2002 foi do NASP. O primeiro que a gente foi fazer era o Campuri da União. Eu fui ajudar o pastor Venefrides, a gente foi ali no NASP. No NASP Engenheiro Coelho. Isso. Foi 2002. E esse aqui foi o primeiro que eu fiz com ele lá em Itaipava. Ó, aqui, ó. A galera já mostrou, mas está aparecendo lá no vídeo para eles também. Lá. Gente Guerreira. Meu filho, eu estava aqui com o pastor, o filho do pastor Bravo, Paulo Bravo. Eles estavam brincando com o escudo que eles usaram para as encenações e tal. Tem umas fotos, ficaram jóia aqui, da época deles. Ele tinha, acho que, 4 aninhos ele estava aqui. Não tinha nascido ainda minha filha? Uhum. Não, Gente Guerreira tinha. A Carla tinha 1 ano e 3 meses. Mas, olha, muito bacana aqui. Muito jóia. Vamos não, aqui a Carla não tinha nascido, não, perdão. Foi em Santa Helena, 2005, ela já tinha nascido. Mas vamos lá, o primeiro eu acertei. Vamos pro próximo agora. Eita, nós! Isso aqui foi um presente de Deus. Esse palco todo iluminado. Esse é justamente o... Ah, você está mostrando lá também. Mas esse é da APS. E nós estamos aqui falando do Sempre de Jesus. E aqui é o símbolo da Cidade Santa. Inclusive, quem fez e me ajudou nesse palco aqui, hoje é o MDA da Paulista Sul, que é o pastor Claudinho. Sim. Pastor Cláudio, ele era motoboy na época, cara. Desbravador, tal, raiz ali, e ele sempre ajudava a fazer os palcos. E eu me lembro que a gente queria dar um efeito aqui na Cidade Santa, e a gente não tinha jeito de pintar tal. Daí, quando vimos, conseguimos um papel que vendia ali perto da 25, a loja que era a única que fornecia isso. Era um papel dourado que, quando você jogava a luz, ficava esse refletindo e ele mudava de cores. Eu lembro que eu saí de madrugada, em 2 horas e meia eu cheguei em São Paulo. No outro dia de manhã, pegamos o papel e demos um acabamento no palco. Foi muito legal. Ficou muito bonito. Tem mais uma foto aí para vocês verem. Isso, dá para ver o pastor certinho ali, né? E aqui, ó, o pastor Ronaldo, sim, que era o presidente,
Ele que fez para mim o O chamado, apelo. quando foi o apelo em 91, foi ele. E dá para ver que ele acompanhou bastante você, que tem outros camponeses também, né, que ele Isso, participa porque ali ele como era o presidente, presidente. isso aí. Sim. Agora vamos pro próximo, então. Vamos lá Passa pro aí. próximo. Ah, Ah, esse daí cara, já esse ficou aqui, meio na cara. mas esse aqui a história é muito legal. A gente pegou a música do Ronaldo Fagundes, que cantou no Arautos, ele tinha feito um CD solo. E a música é Ser Feliz. Sim. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Eu sou péssimo para cantar assim, vou acabar com a entrevista. Mas aí nós queríamos falar dos estágios da vida e tal. E para falar sobre isso, o que, que era a estação Ser Feliz? E aí a gente criou um trem, cara, e nós montamos um trilho e tinha uma locomotiva com o orador entrava carregado na parte do vagão ali. A gente montou com pedal de bicicleta e tal, uma engenhoca que era parte do carrinho de construção de obras Uhum. ali. Foram feitas rodas e a gente fez uma engrenagem que já soldou com o negócio. Aí você via em cima do trilho de madeira um maquinista, ele só pedalava assim e o trenzinho ia, parava na estação Ser Feliz, o orador descia e ia lá Muito para legal. o túnel. Então o Ser Feliz foi marcante também em Itaipava e esse foi em 2006. Sim. O que eu acho bem legal desses camponeses que vocês fizeram lá no Catra em Itaipava, né? É a criatividade do Sim, palco, né? Você vê isso. cada um com uma coisa diferente, bem marcante ali, né? Muito, muito. Muito legal. Agora, Vamos passando ver para o o próximo próximo. aí, seja. Eita, nós. Esse aqui, Pastor Dolci, a gente está fazendo. Eu estou tentando lembrar qual é a situação do palco aqui, Passando isso. mas eu vou lembrar olhando só o meu galão aqui, eu acho que já é Centro-Oeste. É. Central. União Central. Ele foi num momento, Pastor Dolci já tinha ido para o Rio de Janeiro e ele voltou para passar machadinha aqui para gente no Campuri, no Coragem para Vencer. E aqui então já é o fundo do Coragem. Isso. E aqui tem batendo a machadinha lá, né? E é justamente isso. Ó, o pastor Domingos era o presidente, o pastor Ronaldo, ele tinha sido, nós pegamos todos os ex-JAs, pastor Acílio, pastor Ronaldo, e aqui não está aparecendo, mas o Zé Maria estava por aqui também. Ele fez o primeiro Campuri da União Central, Zé Maria. Sim. Aí o pastor Ronaldo, o segundo, o pastor o pastor Assírio, o terceiro, que foi Brasília, foi o primeiro Campuri que eu fui como pastor, em 96, na Granja do Torto. E aí os três vieram para me ajudar a abrir o quarto Campuri, que foi o nosso, Sim. gente, o Coragem para Vencer. Aí teve o Dodonci também, né? Que ele fez o Heróis de Hoje antes Foi, desse. que é esse é o 2002, quando eu entrei. E aí depois teve o quinto, que foi o Coragem para Vencer. Isso. Aí mais uma foto aí bem legal. E algo interessante dessa passagem de Machadinha, né? É que, se eu não estou enganado, ali, o senhor assumiu a União Central Brasileira em agosto de 2007, né? Foi. E o Campuri foi em novembro. Né? Eu, Então, assim, a maior loucura. foi uma Se o loucura. Campuri desse certo, é o Dolci que fez. Se o Campuri desse errado, era tudo culpa minha que eu estava fazendo errado. Então não tinha o que fugir. Mas ele foi chamado para a União Oeste Brasileira, que hoje é a União Sudeste, que é no Rio de Janeiro, julho de 2007. E o Campuri estava ali meses adiante. E eu fui votado, cara, no fim de julho para agosto, assim já. E eu lembro que eu fui com o pastor Dolci, em agosto, dia 15 eu assumi, 15 de agosto de 2007, que eu consegui ir lá em Barretos para a gente conversar um pouco com os caras que ele tinha marcado. E foi o primeiro Campuri de grande porte, foram 12.500 pessoas, inclusive que depois o outro foi da divisão, foi lá. Aliás, 2012 o pastor Ronaldo fez ainda o da UCB, e daí 2014 foi o primeiro da divisão. E daí trouxe mais um aí, Lu, também que você participou. Esse aqui eu acho que vai ser mais difícil o senhor descobrir, né? Vamos ver se você lembra. Esse aqui é da UCOB, que foi o Trilha da Esperança, foi ali no Parque Sara Kubitschek, primeiro Campuri que eu fiz dentro da cidade. Só que Brasília tem o maior parque a céu aberto de cidade, assim, um parque
que é maior do que o Central Park, que é o Sarapubichê, que a área dele é maior do que o Central Park lá de Nova York. E foi o Campuri urbano, cara, foi muito trabalhoso. Nós usamos 4,5 km daquelas placas de fechamento de show para fechar tudo ao redor aqui, protegendo os desbravadores, e tinha segurança externa ao redor do Campuri, porque a gente estava no meio da cidade, um rolo desse tamanho aqui para botar segurança em tudo, mas foi muito legal. E aí a galera do coração aqui da UCOB. E daí, para finalizar, né, eu trouxe mais um, que foi feito durante a pandemia ali, né? Foi o primeiro Campuri online feito exatamente assim. A pandemia começou em 2020, em março, fechou tudo o lockdown, mas se vocês lembram, em seguida ali, no começo, primeira semana de abril, era a Semana Santa. E aí tudo ia fechando, na segunda quinzena travou tudo, ninguém podia fazer mais nada nas igrejas. Aí, em 2 dias para 3, eu aprendi a usar o StreamYard, que é uma plataforma que deu para fazer a interação, e a gente bolou um jeito e tal, e lançamos o Campuri Online de cara, assim. E nós tivemos 9.000 participantes, cara. Só da PL, que a gente envolveu os aventureiros também, juntando desbravadores, aventureiros, mais uns 4.000, uns 3.000 convidados de outros campos do Brasil inteiro. Foi uma benção. E eu fiz da sala da minha casa. Pois é, que eu não lembrei aqui, mas podia trazer uma foto, depois até tá no Face lá, que eu montei uma barraquinha, mas aquelas barraquinhas individuais. Aí eu entrei na barraca, as minhas pernas ficavam para fora da barraca, não cabia. Mas foi muito legal. Legal. E aqui foi o último campo, né? Que o senhor teve como desbravadores para a PL. Eu fiz o Aventuri, que deu para fazer em 2019, Festa na Arca lá com eles, mas aí em 2020 ia ser o nosso Campuri, que era o 20º Campuri da APL. Deus não me permitiu fazer, depois 21 também não tinha jeito por causa da pandemia. Fim de 21, eu fui transferido para ser pastor da Igreja Central de Santo André, e o pastor César Nascimento acabou fazendo Da PL. isso, que hoje ele é o departamental da UCB, mas ele me substituiu na PL. Muito Ele legal. acabou fazendo esse 20º Campuri. Eu fiquei só no sonho, mas eu fui lá na abertura, fomos lá participar com eles também. Um cantinho do coração estava lá para viver com Com a galera certeza, do né? Campuri. Aproveitar ali. E já que a gente está falando de Campuri, né? Vamos falar mais um pouquinho aqui desses Campuris que foram ali os com mais pessoas, né? Que o senhor teve a oportunidade de estar realizando. Né? E o primeiro deles foi o quinto Campuri da UCB, Isso. Coragem para Vencer. Como você bem falou, foi feito ali em Barretos. É o primeiro Campuri da União, realizado em Barretos. E até hoje a gente faz Campuri lá, né? Isso. Da União, da divisão. E como a gente bem pontuou aqui, né? Você tinha acabado de assumir o cargo, 2 meses e meio. 2 meses e meio, e já veio esse desafio, né, pela frente, né? E dá até para ver na foto ali que você tá até com o brasão da APS ainda. Isso Não mesmo. deu tempo nem de trocar o brasão Não. do uniforme. E conta um pouco pra gente como é que foi essa experiência aí, né? Tudo, que eu acredito que foi bem corrido, né? Muito. Mas que pela graça de Deus deu tudo certo. Né? Cara, eu cheguei a dormir em posto de gasolina, assim, eu tinha que, de Arthur Nogueira a Barretos, daria umas 4h30 para 5. Tipo, tinha coisas para resolver, assim, imediato, eu tinha que ir em Barretos. Aí eu tinha que voltar já imediatamente. E eu lembro que um dia a minha esposa ia me policiando e mandando, assim, mensagem, está acordado? Fala, liga para mim para você ficar acordado. E eu botava o som alto. E para você ter uma ideia, era justamente a prova do que veio do CD, do Coragem para Vencer. Quem tem um musical aí, cara, ficou lindo. E aí eu vinha cantando a música. Coragem para vencer. Bem verdade. Aí, tanto sono, eu encostei num posto lá, cara, e 1h30, assim, eu babando lá no carro, dormi, dei um gás, terminei de chegar em Arthur Nogueira, mas foi muito trabalhoso, mas muito gratificante. Tinha muita coisa para fechar. O que tinha? Tinha a inscrição feita quando eu assumi e o manual do Campuri, o manual de orientações que foram para os clubes. Quando a gente viu, fui lá, a planta, cara, de toda a infraestrutura não batia nada com nada.
Aí eu tive que ir atrás do Eduardo Voller, inclusive, que faleceu, é o que ajudou todos os camporistas também da divisão lá. O Eduardo era o então engenheiro da Paulista Leste, pedia liberação, a União pedindo para a APL. A gente correu lá, e o tio Luiz junto já, tá? Uhum. Tio Luiz também da PGR, que é do coração da gente. Tio Luiz já foi junto com o Eduardo e a gente andou tudo lá. Tivemos que replanejar todas as distribuições de área. E aí vinha cada detalhe, banheiro, infraestrutura. Não tinha nada lá em Barretos, nos acampamentos de solteiro e de casados lá de Barretos, que é os espaços que tinham. Faltava banheiro, faltava partes de conexões para as cozinhas, de um monte de coisa. Nós fomos fazer o primeiro levantamento estrutural mesmo do que tinha ou não para Barretos. E a grana? Não tinha grana para tudo, cara. E aí os independentes, eu tinha que fechar o contrato com eles. O pastor Udossi tinha deixado um sinal lá. R$ 2.000 ele tinha pago. Ó, a data aí. E os caras me cercaram falando com a diretoria, o que tem aí? Quanto você quer pagar para nós aí, pastor? Eu falei assim, gente, eu não sou da área comercial, nós não estamos, é tudo filantropia esse negócio e tal. E eu lembro, entrou do Campuri, eu peguei o saldo lá, a inscrição estava feita R$ 643.644. Quando eu fiz o levantamento, tudo de quanto o Campuri ia custar, eu falei para o tesoureiro, vai dar 930 e poucos mil. Estava estourado de cara já 349 mil reais faltava. Quase R$ 1 milhão que dava. Aí o tesoureiro, pelo amor, você não tem dinheiro para isso. Tira tudo isso aqui, tira tal. E aí agora os caras queriam, quanto você vai pagar aqui? E aí eu falei, cara, eu tenho isso, mais aquilo, tá. E contei quanto era o parque aquático, quanto que ia a Bíblia. Só a Bíblia, R$ 120 mil só de Bíblia, porque era uma Bíblia para cada desbravador. R$ 10 cada Bíblia, 12.500, 125 mil. E o parque aquático, 165 mil. Já tinha levado um, Um terço. um terço, não, um pouquinho mais, quase até mais. metade da verba do Campuri já tinha ido nessas duas coisas. Falei, cara, eu não tenho dinheiro. Quanto você tem, pastor? Eu posso dar 70 mil para vocês. O cara assinou num papel assim de sulfite. O secretário lá assinou, o outro assinou, o tesoureiro lá também. 70 conto aí, pastor. E dá uma cerveja para nós. Não, eu não bebo. Você sabe aí que a gente é crente, cara. Não, eu estou brincando, pastor, deixa eu falar e tal. E aí brincaram, mas fechou desse jeito, cara. E 70 mil foi ali o bastidor de usar a primeira vez os Barretos. A arena e tudo mais que a gente Nossa, usava. Foi um milagre, que no final foi só 108 mil que faltou. E aí a gente tinha caixa, a União pôde pagar, porque tinha caixa que veio também dos outros ministérios, que tinha um pouco acumulado lá, mas foi muito legal aí, todo esse bastidor do Coragem para Vencer. E você vê, apesar dessa corrida deu tão certo, né? Que os próximos campistas só foi seguindo o embalo, né? Lá do local. Nossa, e a chuva lá no campo, foi um negócio de doido. Inundou a arena, né? O pastor, primeira vez que o pastor Luiz Gonçalves ia pregar no Campuri. E ele não tinha calça jeans, não tinha nada, a gente vestiu ele, cara. Porque não era terno lá no meio do Campuri, né? Aí, falando e combinando as entradas, um dia ele entrou de rapel, né? Outro dia ele entrou a cavalo, cada uma das coisas que acontecia. Mas pega no segundo dia, na quarta-feira à noite, ele pega e fala: Senhor, derrama sobre nós chuvas de bênçãos e tal. Cara, ele falou amém, parece que viraram uma bacia. Em 15 minutos, lotou de água, inundou tudo. Queimaram os 2 projetores, a mesa de luz que era usada. A gente trabalhou na quinta-feira um negócio tudo improvisado. Só na sexta que chegou mesa nova de São Paulo. Os projetores ali saíram, mas foi muito desafiador e Deus deu um presente para nós. Cada reunião de diretoria que a gente tinha todas as manhãs, e eu, assim, se você que é diretor do Coragem para Vencer, na época era diretor de clube, né? Vocês lembram, nós não tivemos uma briga, nós não tivemos uma discórdia com os diretores. Era culto, cada reunião de diretoria, de tão integrado que a galera estava, todo mundo na humildade de estar junto e tal. Foi assim um presente de Deus, os bastidores desse Campuri. Por mais perrengue que a gente passou e está na história, 2.000 desabrigados naquela noite, gente com
Campuri, que é assim, com um acampamento que virou tudo, as barracas, água, enxurrada passando, e a gente remontou e terminou o Campuri de quinta até domingo, de manhã o negócio rolou. Foi uma aventura. Essa é uma aventura mesmo. Começou bem, né, pastor? Foi batismo de fogo, assim. Eu tinha exatamente 33 anos, cara, quando eu fui para a União. Era a maior administração de crise que eu já vivi na minha vida. Tinha que mandar o cara, desliga a sirene dessa ambulância, porque a ambulância, no meio da hora da chuva, passando, e gente passando mal, histerismo, lotou já, 200 e poucas pessoas no, no nosso posto médico lá. No final, sério mesmo, tinha de problema, eram uns 20. O resto era gente que tinha entrado em pânico. Né? Aí eu pedi para desligar a sirene da ambulância, acalmando todo mundo. A rádio queimou, aí não tinha como falar, a rádio voltou para o ar 1 hora e meia depois. Então a gente foi acalmando todo mundo, mas foi assim, uma parceria com os independentes também. Eles fizeram de apoiar, abrir o berrantão para a gente colocar carpetes ali para o povo dormir, forrações, né? Aí dormiu 2.000 desbravadores, um do lado do outro, naquele galpãozão do berrantão lá, e salvou a pátria, e no outro dia reconstruímos. E foi, terminou com bênção. Quem foi no Coragem, o que marca de tudo que vivemos lá é o lance de que todo mundo tem no coração que foi um campo espiritual, que Deus falou no coração da molecada. Foi a primeira vez que nós usamos de encenações. Lembra da dinâmica? Você era menino, você chegou aí no Coragem? Não, Não. A sua idade você não teria mesmo. Aí, quem foi na época, foi a primeira vez que os desbravadores aqui no Brasil tiveram a encenação. Era uma cantata que justamente preparava o coração das crianças para o sermão que o pastor ia fazer. Então, tudo ali da história de Davi, no tempo de hoje, encenado, Davi, Golias e todo o enredo do musical foi gravado como foi gravado o CDJ no mesmo estúdio. O Lineu que produziu para nós toda a orquestração e tal, mas o Clayton Sheffer que escreveu o musical, porque a gente ia trocando figurinha. Eu, por acaso, o pastor Luci tinha me deixado com programação desse Campuri, porque eu era o desbravador MDA JA da Paulista Sul. E a Paulista Sul que tinha ficado com programação e palco. Aí eu sou eleito para cuidar agora sendo departamental da UCD. Aí todo esse caminho a gente se utilizou ali do que já estava sendo planejado e tal, e trocando ideia com o Cleito, como ia ser o musical do Davi. E aí ele foi escrevendo e tal, foi bem a época que ele deixou escrito o musical Pastor Dulce, estava indo embora. Aí a gente terminou as gravações, pastor Ronaldo Arco foi para ajudar na gravação lá com o Lineu, todo esse bastidor que ele também estava ajudando no palco. Enfim, todo esse bastidor aí foi o Coragem para Vencer. Olha que legal, cara. Deve ter sido um Campuri que com certeza marcou muitas pessoas, tanto pelos desafios, mas quanto as bênçãos de Deus, Muito, né? muito. E além desse Campuri, né, da União Central Brasileira, né, logo depois você foi para outra união, bem do ladinho ali, né? A União Centro-Oeste Brasileira, como você falou, e lá você fez o Campuri na Trilha da Esperança. Foi o segundo Campuri, né, da União Centro-Oeste Brasileira. E nos fale mais um pouco deste Campuri Isso. também. Qual foram os desafios? Então, esse tinha as dificuldades logísticas do Centro-Oeste, que são as distâncias. O primeiro Campuri tinha acontecido no IABC, na parte do terreno que compõe a fazenda do colégio lá do IABC, só que tinha se perdido muito da infraestrutura e era muito dinheiro que ia gastar para refazer. Aí nós tínhamos algumas possibilidades de ir para Rondonópolis, que foi até o terceiro Campuri da UCOB lá em Rondonópolis, depois o pastor Johnny acabou dirigindo, mas aí a gente viu, vamos fazer Brasília? Mas aonde? Aí veio o Parque da Cidade e dentro de um estacionamento que é do lado do centro de convenções, que fica dentro desse parque, é um centro de convenções que tem vários eventos lá em Brasília. E era uma dificuldade, porque o antro da prostituição masculina de Brasília era nesse estacionamento. Cara, daí, num todo, a gente vai começar a fazer o evento, as liberações do GDF eram muito complicadas para pegar as liminares mesmo, as decisões, os votos lá que tinham que acontecer, que é o governo do Distrito Federal que administrava o parque. Aí conseguimos isso. Aí, o que fazer para garantir que eles não estariam por lá e não incomodariam a gente, junto com a polícia militar, junto com
guarnições todas, a gente fez uma cidade fortificada, nós levantamos uma muralha. Aquelas placas de show de 2,20 m, fechamos 4,5 km o perímetro inteiro do Camburi, e aí tinha as portarias, as entradas e tal. E olha, por uma semana aquele negócio ficou nosso. Só podia fechar alguns dias antes do Camburi começar. Não, não deu 15, 20 dias, era na semana só que você podia fechar. Então a gente foi, toda a logística foi muito complicada, mas pensa, nós falamos sobre tudo que tem a ver com as profecias do caminho estreito. A base toda era uma visão, a primeira visão de Ellen White do caminho estreito. E aí o Trilha da Esperança é justamente esse caminho de falar dos eventos finais, das 3 mensagens angélicas, mas na forma que a Desbravadora entendesse. E vocês têm aí pelo YouTube, hoje você pode puxar aí o Trilha da Esperança, é um musical lindo. Esse eu fiz inteirinho com o mesmo, que é o Sheffer, né? Ele foi fazendo, olha, cara, a gente passava horas conversando no telefone, eu citando para ele coisas do Espírito de Profecia, lendo, a gente fez todo um estudo exatamente da visão, mas aí encaixou com as 3 mensagens angélicas, depois a passagem das 2.300 tardes e manhãs e tal, e isso tudo em música, cara. E depois passava para os nossos dias, o começo do Ministério Jovem, o Luther e o Warren lá, os meninos de 14, 17 anos, o que eles foram fazer, o que eles pregaram, o começo da nossa trajetória de pregar a volta de Jesus e temperança, né? Enfim, foi construído, aí um musical saiu isso. Cara, foi lindo, lindo, lindo. Se vocês quiserem acompanhar isso, você pode puxar no YouTube. O musical foi muito show, mas foi o maior desafio logístico da minha vida, assim. Foi muito bom. E você vê que tanto quanto o local, né, foi um desafio, mas também eu imagino que esse seja um tema, né, que foi também bem desafiador, né? Porque imagina, você fala sobre profecia, né, com adolescentes de 10, 11, E o 12 enredo anos. era isso. Era o Gabriel, que foi para o Cambuí, e aí ele dormiu na barraca dele e sonhou. E no que ele sonhou, encontrou com João, e João começou a explicar para ele do livrinho amargo. E era justamente para falar assim da galera desbravadora e tal, essa fase. Eu leio os livros, leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Aí ele começa a conversar com um anjo ali que leva ele até o João, e João começa a contar a história. Só que de João vem para Daniel, de Daniel para Ellen White, e ele encontra com essa galera no céu e vai fazendo como que um estudo bíblico cantado. E é como ele estando lá no futuro e contando como foi. Vocês chegaram aqui, como é que foi tudo isso? E ele vem agora, no sonho, contando para os desbravadores o que era entender as profecias. Foi muito legal. E lá eu vivi uma experiência, Ricardo, que ficou marcada para o resto da minha vida. Eu fui para o COB em 2009, mas em 2010 a minha filha tinha 6 para 7 anos, ela teve um tumor no cérebro. Poucos sabem disso, mas outros souberam na época, oraram muito por mim, pela família, mas especialmente pela Kayla. E, cara, em 2010, foi um milagre ela sair da cirurgia, não foi necessário químio nem radioterapia. E em 2012, cara, em segredo, ela com o pastor Dulci, a minha esposa com o pastor Dulci, com a família como um todo, em segredo, durante o Cambuí, estava fazendo 2 anos, dia 6 de novembro. A gente estava no Cambuí, 6 de setembro, melhor. 6 de setembro, a gente no Cambuí. Eu falei para o pastor Dulce, olha, cara, na hora que você for falar e pregar à noite, agradece o pessoal que orou pela Carla 2 anos atrás, porque ela está bem, está aqui no Cambuí, está aqui com a família. Ele me chama lá na frente, não foi nada do que eu tratei. Aí quando vê, aparece no telão uma história, a minha esposa entrando com a Carla, vestido assim com a roupa, um vestido lindo, cara, branco, todo feito, o Caléu junto, e aí o Dulce, ó, ela tem um negócio para te pedir. Aí quando ela veio no lado assim, pai, me batiza, cara do céu. Eu danei a chorar no meio do Campolim, e aquilo foi um chororó para todo mundo, porque a galera que tinha orado, que eu era o departamental deles, a galera soube que a Carla tinha passado por isso. Aí nesse Campolim foi o batismo dela. Foi um baita Marco, hein? de um marco, viu? Muito, muito forte. Legal.
E eu estive pesquisando mais um pouco, né, desse Campuri. Você fez a lição de casa aí, Fiz né? você viu, né? E um dos projetos que eu fiquei bem impressionado até, inclusive, que foi realizado nesse Campuri, né, como você bem falou, ele tinha um tema sobre as profecias, e esse projeto vem falando justamente sobre isso, que vocês gravaram o livro Grande Conflito em Isso. áudio e também transcreveram ele à Isso aí, mão. cara. E eu olhando aquilo, e cada desbravador, né, pôde participar Isso disso, e aí. depois eles levaram para casa, né, um livro em áudio, que foi gravado, e inclusive até, se eu não me engano, o livro, o manuscrito está guardado até hoje, né, lá Não come. na UCOB. E, cara, eu queria saber, né, de onde é que surgiu essa ideia, como que vocês trabalharam para que tudo funcionasse, porque é algo que, assim, realmente muito impressionante que Sim. foi realizado ali. Cara, isso tem muita história, porque você sabe que o livro O Grande Conflito é um dos livros que o diabo mais teme, porque revela justamente essa história do grande conflito entre o bem e o mal, principalmente nesses 20 séculos do cristianismo, né? De Jesus até a volta, da cruz até a volta de Jesus, né? E, cara, a gente estava falando qual que era a base de todo esse Campuri, que as crianças levassem e identificassem. Nós estamos falando agora sobre identidade adventista, né? Identidade do adventismo. E era para você ter a certeza de que as profecias bíblicas, nós somos o povo remanescente, a verdade presente. Cara, como é que falar de uma coisa tão complicada para crianças? Então a gente tinha que falar de maneira lúdica, mas no todo, nessa do projeto, e vários dos eventos foram ligados a Sim, coisas do que era as profecias e tal, mas esse evento, inclusive, terminou no sábado à tarde. Nós fizemos um rodízio e cada um deles foram lendo o Grande Conflito e foi gravado em áudio e tal, tem 600 e poucas páginas do Grande Conflito, e eles tinham que escrever. E, cara, foi muito, muito significativo. Inclusive, eu passei, pouquíssimos sabem, agora esse áudio vai acabar pela primeira vez publicamente eu falando sobre isso. Eu li o último parágrafo no encerramento do Campuri. Pecado e pecadores já não existem, né? E tal, e aquela hora que a Ellen White vai falando, agora no universo, tudo numa tudo manifesta que Deus é amor, tal, e nada no mundo criado, inanimado, tudo revela. Eu um pouco de cor agora que eu fui lembrar e não lembrei do parágrafo. Mas eu li, cara, no que eu li, encerrei o campo e tirei a machadinha. Dois caras perto do palco vieram me questionar de um dos prêmios do portal do Campuri lá que eles não acharam justo que o clube deles não ganhou. Esses caras quase faltaram me bater. E não era eles, cara. Não era eles. Os caras estavam meio que, sabe, tomados por um sentimento que o diabo estava dirigindo o jeito deles. Aí alguns ajudaram a acalmar eles e tal, porque eles não estavam endemoniados, mas estavam de um jeito que eles estavam fora de si. E aí eu fiquei assim, só orando no pensamento, atendi eles, o clube, tratamos com respeito todo mundo. Mas era justamente porque o Campuri estava terminando, Deus glorificado, encerramento do grande conflito, pecado e pecador já não existe, agora Deus reassumiu tudo para celebrar aquela festa, uma pancada em cima. Então, toda vez, isso aqui é um alerta, há uma guerra entre o bem e o mal. E a gente sabe quem está do nosso lado, muito maior é quem está conosco do que quem está contra nós, mas é uma batalha. Você falar para os meninos e meninas das coisas do céu, e é aquilo que a gente faz em todo o Campuri. Então, por isso que toda vez aí você começando um Campuri, vivendo aí desde o começo de inscrição, de levar o seu clube, de fazer, vocês estão indo lá, o mais importante não é o troféu, não são os eventos, tal, é o que está acontecendo nas mensagens que ficam na cabeça dos meninos. Então a Bíblia está sendo realçada ali. Tudo do Campuri é uma embalagem, cara. Porque o que tem que entrar mesmo é o conteúdo, Jesus na cabeça deles. E quando você exalta Deus, tem guerra. Nós não estamos no meio de um piquenique. Mas Deus em todo momento provê segurança e paz. E eu aprendi lições lindas, mas esse Campuri assim, foi muita oração, como outros também. O Coragem para Vencer foi um milagre, mas esse também em Brasília,
marcou demais a minha vida. Fantástico, pastor. Muito bom. E agora a gente trocando um pouco desse assunto de Campuri, né? Vamos, Onde vamos. a trocar o disco. Durante esse período em que o senhor ainda era departamental da UCOB, né? Estava se iniciando ali, né, o desenvolvimento ali pelo nosso amigo Rodrigo Dorval lá, né, Sim. do sistema de gerenciamento de clubes, né, que foi desenvolvido lá na União Nordeste. Daí depois eles foram levando, né, para as outras uniões do Brasil. E a União Centro-Oeste Brasileira foi uma das primeiras uniões, né, a receber esse sistema SGC, que foi justamente na época que o senhor é o pastor departamental. E naquele momento ali, quando vocês receberam ali pela primeira vez aquele sistema, né? Os clubes tinham que entrar no computador, cadastrar, para também ter a pontuação ali. Os clubes. Teve algum efeito imediato ali? Ainda tinha alguns detalhes para arrumar? Como é que foi toda essa dinâmica, né? Ricardo, na verdade, poucos sabem da história desse sistema mesmo dos bastidores. Em 2006, eu vendo toda a estrutura lá da APS, era fila de gente fazendo inscrição, e era todo mundo lá no caixa da associação, atendimento, a secretária, como nos outros campos todos. Eu comecei junto com o pessoal do TI, é o Tiago, que era um dos carinhas que trabalhavam no TI. Eu pedi para o Josmar, que era o, o chefe, o gerente ali do TI da APS, que ele pudesse me ajudar, assim, me ajudar. Cara, eu preciso de um sistema de computador que a gente faça essas inscrições online, cara, e dê para pagar e tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? A gente estava desenvolvendo o sistema, usamos na APS em 2006, fizemos toda a base, aí o dossiê até soube que a gente estava desenvolvendo e tal, mas ele ia, não ia usar para fazer do Coragem para Vencer, mas acabou que a gente colocou para meio que um teste para usar ali, mas não avançou ainda um pouco mais. Só que eu fiz toda a base, guardei o sistema e tudo mais. A gente terminou o ano de 2008, desenvolveu mais coisas, a União começou a usar algumas situações para um começo em algum outro campo, a PAC tentou, outras coisinhas aconteceram, mas enfim, não implantamos. Eu fui para o COB. Na UCOB, eu andando lá no Centro-Oeste, encontrei com o Rodrigo. E aí a gente tinha um contrato ainda, o Misa Gruber, que cuidava de toda uma estrutura de internet, ele prestava suporte para as coisas lá no Centro-Oeste, estava para finalizar um contrato e a gente, com isso, com o sistema das páginas de internet das associações e uniões, não tinha nada a ver com desbravador. E aí a gente, vendo umas possibilidades lá, o Rodrigo soube desse sistema, ele tinha tentado fazer alguma coisa com o Mato Grosso, que era um outro departamental, o Odair tinha também pedido alguma coisa de gerenciamento lá das inscrições, mas aí ele soube que eu tinha esse caminho, nós entramos em contato com o Tiago deu todo o código-fonte do sistema, para o Rodrigo desenvolver o que precisava, e quem que era o primeiro a fazer o uso? O Elmar estava lá No NEB. na Uneb. Aí eu autorizei, pode começar a implantar aí. Mas quem fez foi lá da PS, veio aqui para o COB, e aí nesse caminho ele começou em julho, que ele ia ter um Camporim em 2010, isso. E aí, em seguida, a UCOB já começou, depois que implantamos ali, foi meio que simultâneo, o contrato encerrou em 2009 lá, a gente em 2010 já pôde colocar o Rodrigo fazendo toda a estrutura do campo. E em 2014 eu apresentei o Rodrigo na divisão. O pastor Alevi tinha saído e o Dolci entrado, estava bem nesse circuito. O pastor Dolci, quando viu do sistema, conhecendo e sabia que a gente usava na União Central, já estava na União Centro-Oeste, foi para Nordeste, tinha outras uniões que entraram, e a União Central não tinha entrado ainda. Né? A União Central daí foi a última a entrar no sistema de gerenciamento de clube, mas começou aqui o sistema, começou na APS. E poucos sabem disso. Mas o Rodrigo conta aí isso em alguns lugares aí, mas aí ele foi a primeira união a usar, foi realmente que a gente autorizou o Elmar poder usar aquilo que a gente tinha feito com o Thiago, mas aí o Rodrigo assentou e desenvolveu como uma base, e aí cresceu no que é hoje, gerenciamentos
não só a divisão sul-americana, mas hoje está na divisão norte-americana também. O Rodrigo foi para lá e ele continua aí, já faz 12 anos que tem o sistema, porque ele entrou em 2014 como oficial da divisão. E a gente vê hoje em dia como esse sistema ajuda, cara. E já era uma preparação para essa era que a gente tem hoje, né? Que Que era hoje é tá mais tudo necessário. tecnologia, né? E você contando aí, né, dos diretores tendo que ir lá pagar na associação, não sei o E quê. é boleto Nossa, que devia ser não um. compensa, daí a galera, a inscrição que não chega, cara, era um terror. Não, um Campuri igual a gente vai ter agora da divisão é praticamente impossível, né? Ter 120 mil pessoas utilizando um tipo de sistema desse, né? Tinha que ser alguma coisa mais evoluída, né? E aí você vê a Tecnológica. tecnologia que tinha nessa época, 2008, 2009, para ter boleto, para pagar, para ter a compensação, para colocar isso num sistema de computador, cara, era todo um rolê para fazer a coisa funcionar. E hoje você tem essa facilidade Uhum. com cartão de crédito, com Pix, com tudo. Mas é isso, Deus vai talhando coisas, mas nunca tinha contado essa história gravada, foi para tanto nenhum, hoje está aí, o dia de Ó, eu contar a história agradeço até, professor, como ter começou. nos dado essa liberdade aí, viu? Agora bastante gente vai conhecer. Isso aí. Aqui a gente já falou um pouquinho, né? Deu um embalo ali sobre o Campuri da divisão que a gente vai ter agora em 2027. E o senhor aí, né, já participou de diversos Campuris da divisão sul-americana, Sim, imagino, sim. né? Agora esse vai ser o maior de todos. Como que o senhor vê isso, né? Não só como o senhor vê um Campuri de divisão, né, que envolve todos os países, de várias culturas diferentes, né? Mas também um Campuri tão grande nesse nível aí, né? Ali foi colocado 120 mil pessoas, né? E que o senhor vê de tudo isso, né? A obra sendo feita e assim por diante. Olha, quando a gente olha para trás e vê o que é o movimento dos desbravadores, né, que estão com 70 e poucos anos hoje que a gente vive essa realidade, é um milagre, né? É um milagre ver como o clube tomou o volume, não só no Brasil, mas no mundo, são mais de 2 milhões de desbravadores no mundo, mas a América do Sul, o papel que a América do Sul tem, e aqui a gente louva a Deus porque hoje, o grande drama é que a igreja está, em alguns países, decrescendo, até morrendo, porque não se renova crianças e adolescentes. E tanto na igreja, ó, a igreja que tem clube de aventureiros e clube de desbravadores funcionando, 70% dos jovens permanecem na igreja. E para as igrejas que não têm clube de aventureiros, não têm clube de desbravadores, apenas 30% das crianças, quando forem jovens, permanecem na igreja. Então, esse vínculo de discipulado que o Clube de Desbravadores realiza, não tem coisa mais legal. Todas as classes que a gente carrega com tanto orgulho aqui no Lance de Líder e tal, você tem ali a classe de amigo, até a classe final ali de guia, tudo que está acontecendo em cada uma das coisas que cada cartão tem, que são da área física, mental e espiritual. É você ensinando aquele desbravador a se relacionar com Jesus, com as verdades, com as crenças bíblicas, sem falar de religião, porque não tem só para adventista isso, é para todo mundo. Então, independente da religião de qualquer que seja o adolescente, ele vai poder participar de um clube de desbravadores que não discrimina raça, religião, cor, língua, nada disso. E aí você tem, então, esses desbravadores sendo alinhados com as verdades bíblicas e entrando no coração as fases mais legais da vida, vivendo com os amigos uma história dele que liga o coração à igreja e a história da igreja com esse menino. Esse senso de pertencimento que o clube faz, olha, nós somos mais de 300 e poucos mil desbravadores na América do Sul. Cara, 120 mil, um terço de todos os desbravadores da América do Sul vão estar nesse Campuri. No Alfa e no Ômega, nas duas edições, porque não tem nem um lugar que comporte 120 mil pessoas acampadas por 5, 6 dias. E ainda mais numa estrutura que se monta com barreiros. Nós não temos hoje no Brasil nenhuma infraestrutura que possa comportar tal acampamento simultâneo com esse número de pessoas. É um milagre, você vai ver o que vai se levantando de recursos, de empenho. Isso tudo diz muito sobre superação, sobre o que a gente faz quando a gente se une. Isso tudo é didático. Para o menino e para a menina, sabe, ter aquele senso de realização, a maioria deles não tem dinheiro para ir para o Campo Limpo. Que igreja que tem dinheiro para pagar ônibus, para pagar a inscrição e tal? E é um milagre.
Hoje, dependendo do lugar que você está, dentro de São Paulo, vai custar cento e poucos mil para levar o clube. Pegando, juntando tudo, inscrição, ônibus, alimentação, uniformes e tal, barracas. Já pensou quem vem lá do Chile? Quem vem do extremo da Argentina? Quem vem do Equador? Então, são fortunas. Mas esse menino está vindo para que Jesus marque a vida deles, né? Ele entenda que existe um movimento de verdade, que a gente não fala Maranata só por acaso, é que o Senhor logo vem, que tudo disso é justamente para a gente preparar uma geração para o encontro com Jesus. Então vale todo o esforço. E quando numa América do Sul a gente vai ter a referência de algo dessa natureza, está entrando para a história, e hoje o pastor Jefferson recebe o legado, a gente está orando por ele aí. Aliás, o pastor Jefferson foi desbravador, e ele estava nesses dois campuris lá, que você lembrou da APS, tanto no Sempre de Jesus, como no Ser Feliz. O pastor Jefferson era desbravador na época lá na Paulista Sul. E hoje o cara é o líder da divisão sul-americana. Então, essas são as coisas dessa família de Lenço que mudam a nossa vida, marcam a nossa vida e faz a gente continuar crescendo nesse encontro com Jesus. Incrível, fantástico. Vai ser realmente um campo que vai tocar a vida de muitos jovens. Muito. Né? Pela graça de Deus. E o senhor vai estar presente, pastor? Vou estar. Já está aqui com mala pronta aí, não posso faltar de jeito nenhum. Amém, amém. E agora, vindo um pouco mais para os dias atuais, né? Recentemente o senhor foi chamado, né, para vir aqui para Novo Tempo, para trabalhar como ministerial, né, dos pastores daqui e também apresentar o programa Entre Família. E como tem sido essa nova experiência, né, agora em frente às câmeras, ali cuidando desse departamento também, que é um departamento bem grande, né, e tão importante da Igreja Adventista? Olha, são coisas inusitadas assim que Deus traz para a vida ministerial da gente. Eu lembro que quando eu me formei e falei que fui dar aulas lá em Santo André, né? Toda aquela crise para começar ali os primeiros meses, entrava na sala de aula achando que o povo não estava me entendendo, crianças de quinta, sexta e sétima série, que são hoje sexto, sétimo, oitavo ano. Então ali eu ficava naquela expectativa, frio na barriga e tudo. Cara, 30 anos depois eu vivo isso de outro jeito. Vai ser apresentador de televisão com 30 anos depois já de ser pastor. Eu falei, não, esse povo perdeu o juízo, que estão me levando para lá fazer o quê? Mas aí eu estou aprendendo tudo de novo, expectativa, frio na barriga, tá ali, acerto. Tem um dia que eu saio do estúdio feliz, acho que hoje deu certo. Tem dia que eu saio derrotado, acho que errei um monte de coisa, não olhei direito para a câmera. Tudo bastidor de uma vida de apresentador que, cara, eu estou hoje apresentador num período aqui, né, de atividades na parte da tarde, do ao vivo, mas eu sou pastor, eu continuo, não posso esquecer disso, né? E eu não tenho nada dessa área artística, pelo contrário, a gente continua sendo um arauto de Deus em relação a como outros pastores de um distrito, ou de uma união, ou de uma associação, das várias áreas. Cada um tem essas especificidades de chamado, mas é surpreendente o que Deus faz para ensinar a gente isso, mas há algo solene que é cuidar. Eu cuido aqui dos pastores da Novo Tempo, são 18 pastores e as suas famílias, como no campo também existe a área ministerial para você dar suporte espiritual, cuidados, amparo, todo o suporte para essas famílias ministeriais e para o trabalho que eles realizam na TV aqui também, mas também com algo que veio além. Fazem mais de 20 anos que a gravadora Novo Tempo sonha que a mesma coisa que existe de suporte para pastores nas associações, que existisse um ministerial para a área também dos músicos da gravadora Novo Tempo. E hoje são mais de 80 músicos e hoje também sou o pastor deles. E aí a gente liga, faz as visitas virtuais, que não dá para ir a todos os lugares do Brasil. Cada um mora, né, do Pará até o Rio Grande do Sul. Está todo mundo nesse grande jeito da família da gravadora. Eu também cuido deles e dou suporte espiritual e amparo para essa turminha. Está sendo um privilégio, é um terreno solene, sagrado, pastorear quem cuida de outros também. Aí, mais uma fase de aprendizado. Estou de novo de volta de 30 anos de ministério atrás, estou me sentindo um aprendiz novamente. Que bênção, pastor, que Deus abençoe essa nova fase, né? Agora está aqui pertinho da gente aqui na TV, né? Conhecer aqui essa associação, o senhor ainda
não tinha, como é que fala, durante o período, né, que estava com MDA, nunca teve a oportunidade de conhecer Eu nenhum fui da lugar. Paulistana, da Paulista Sul, da Paulista Leste e MDA. Mas aí eu volto, trabalho na ápice, Na ápice, né, que agora é a que fala. Sudeste, mas aí como pastor distrital, 20 meses lá em Santo André, mas daí 2 anos e meio na fase que é ministerial, né, pastor dos pastores lá, família e idosos, Terceira idade. Ministério da Terceira Idade. Aí tem uns amigos, inclusive picaretas, assim, que zoam com a cara da gente. Não pode, né? Amigo é o que mais zoa. Nelsinho, os aventureiros que você acompanhou quando tinham 6 aninhos, agora estão com 60, cara. Agora você precisa cuidar deles, né? Vou cuidar também no Ministério da Terceira Idade. É. Mas são essas coisas lindas de ministério que a gente vive. Agora faltam poucas associações, hein? O senhor gabaritar tudo aqui da Tem UCB. 4 agora, mas está nascendo a quinta, não vai dar É, tempo. vai ter mais Eu um. vou jubilar daqui 10 anos, 12. É. Acho que não dá para percorrer todas, não. Bom, pastor, e já partindo aqui, né, para a conclusão, né, desse momento tão legal, dessa conversa, né? Eu queria saber do senhor quais foram ali os líderes e pastores também, né, que influenciaram toda essa sua jornada. Aí você citou, por exemplo, o pastor Ronaldo de Oliveira, né, pastor Udolci também, que acredito que ajudou muito ali Muito, muito. na união. E que outros líderes e pastores também tiveram nessa caminhada sua até hoje, né? Sim. Eu agradeço o pastor Osmar Marques, que era o meu distrital, lá na época que eu era um adolescente, um juvenil na igreja de Mauá, e ele foi percebendo que eu tinha vontade. Eu, com 12 anos, queria ir para o internato já. E aí eu falava e falava, ele foi acompanhando. Quando eu estava com 14, ele ajudou a gente a fazer o formulário, a preencher tudo, para eu ser aluno em 2000, aliás, em 89, olha só, eu consegui uma vaga de semi-bolsista no IASP. E aí eu fui fazer o ensino médio. Esse primeiro pastor que me acompanhou e me ajudou a sonhar com a possibilidade do internato, meus pais não podiam pagar tudo, eu trabalhava para pagar parte dos estudos com o meu trabalho lá no colégio. Aí esse pastor me inspirou muito. Os pastores que foram lá fazer semana de oração mexeram com a minha cabeça, tanto o pastor Ronaldo, pastor Assírio, pastor Jonas Pinho, pastor. Ai, cadê o outro nome? Pastor Jorge Mário também fez uma semana de oração lá. Pastor Pavel Moura, já até inclusive faleceu, mas fez uma semana de oração sobre o santuário. As 6 semanas de oração que eu assisti no ensino médio mexeram demais comigo. Mas aí no teológico, muita inspiração de professores, pastor Emilson Reis, pastor Wilson Paroski, foram professores assim que marcaram bastante a trajetória. Pastor Rubens Aguilar, pastor Burlandi, vários ali deram aulas para a gente que marcaram muito. Mas aí, sempre de longe, mas de perto, o pastor Ronaldo continuava me inspirando, o pastor Acílio tinha sido pastor da minha esposa no Paraná, o irmão mais velho dela era regional de jovens do pastor Acílio na Sul Paranense. E ele que ajudou a trazer a minha esposa para ser aluna do IASP. E a gente se conheceu lá no IASP. Oh, E aí eu fui para o internato, o caso lá do pastor Osmar Marques, eu conheci minha esposa, cara. E daí, dentro desse contexto, virou, né, de minha amiga, minha namorada, noiva, esposa, e me acompanha há 30 anos também. Então, pastores que foram muitas referências, mas aí no Ministério Jovem, o pastor Acílio e o pastor Ronaldo, eles foram já atrás da União. E eu também, cara, depois de menino de 15 anos que tomou a decisão ali, eu tinha 17 quando eu fiz a decisão para o teológico, vou ocupar a cadeira que um dia tinha sido deles. Foi muito marcante assim para mim. E aí, o ar do pastor Zé Maria, cara. Pastor Zé Maria que me investiu em líder no Campolim Heróis de Hoje, lá no NASP. No ano que eu comecei no Ministério de Desbravadores, em 2002, ele me investiu naquele Campolim. Foi uma benção, eu tive grandes líderes que me inspiraram e o pastor Zé Maria, quem mais me deu referência de investir em líder, em lideranças. Olha, nada acontece se não tiver quem lidera. Aliás, grande parte, o pastor Luci é da geração que foi educada por ele, o pastor Ronaldo de Oliveira, Zé Maria inspirou tantos líderes, eu sou dos caçulinhas, dos finais assim da época do Zé Maria, mas muito, muito me inspiraram a vida desses homens. E eu lembro até no funeral do pastor Zé Maria que vários de nós estávamos todos lá
e unânimes, dizendo do quanto ele tinha significado para colocar esse desejo de a gente criar lideranças. E hoje, eu creio que o movimento desbravador no Brasil tem a ver com essa geração que incentivou a gente a criar líderes. Por isso que um líder é tão importante, cara, no clube. E principalmente os conselheiros de um clube, que é a alma do clube de desbravadores. Então, se não tiver esse povo que lidera, como é que vai ter trabalho pelos meninos? E quando a gente serve, muda a nossa vida. E que você continua se inspirando aí a servir outros. Então agora, pastor, eu queria ouvir de você aqui, né? Pastor Milanelli, agora olhando para a câmera, para quem está nos assistindo lá de casa, né? Que mensagem que o senhor deixaria para esses desbravadores, aventureiros, ali de 6 até 100 anos, né? Uma mensagem ali pensando no futuro desse movimento que salva e já salvou tantas vidas para Cristo. Uhum. Quero falar com você aí que é aventureiro, que é desbravador. O melhor jeito de ser criança, o pastor Dulce enfatizava essa frase para muitos lugares, mas é real. A melhor maneira de ser criança é sendo um aventureiro. Mas ser um desbravador é ter a sua vida, o seu coração, a sua história de vida ligada numa das coisas que mais constrói. Pensai naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. Se tem algum louvor, se tem alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso coração. O vosso pensamento é o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:8. Aí a gente pode parafraseando aí o que Paulo falava ali, e eu quero deixar isso com você, que você saiba que ocupando a mente com aquilo que é verdadeiro, útil, justo, louvável, isso é que enche a maneira da gente preencher, como uma estrutura de um prédio, como o prédio que a gente está aqui, tem um alicerce. Quando o alicerce é bem feito, a vida toda, assim como um prédio que para de pé, porque está sustentado por bases corretas, invista naquilo que é essa carreira de vida, de discipulado, sendo um desbravador, um aventureiro, e você vai ter as melhores histórias da sua vida escritas ao lado de Jesus, num campuri, no dia a dia do seu clube, cada domingo, cada reunião de sábado, tudo que acontece no dia a dia do seu clube. O campuri é o bolo, é a celebração, é a cereja do bolo, né? Mas o dia a dia aí no seu clube faz toda a diferença. Você ser bênção na vida dos outros, e é lógico, salvar do pecado e guiar no serviço. Essa é a base da gente. Quando eu estou salvo, eu entendo que Jesus é na minha vida, primeira coisa que nasce no meu coração, que eu também vou me tornar instrumento para ser bênção, servindo a vida de outros para levar isso. Quando nasce Jesus na vida, a primeira coisa que acontece, o efeito de Jesus na sua vida, você passa a servir. Então, vamos continuar salvando do pecado e guiando no serviço, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Com esse pensamento, pastor, você poderia dirigir uma oração para a gente, vamos para finalizarmos? Vamos sim. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esses momentos que a gente passou aqui com o Ricardo e com toda a representação desse grande movimento de desbravadores aqui no Vale. E a gente sabe que toda a região do Vale do Paraíba, mas tantos outros lugares no mundo todo, tem meninos e meninas que estão tendo a vida mudada, porque um conselheiro, porque um amigo, uma meditação, um momento especial no clube tem tocado a vida e aproximado eles e elas do coração de Jesus. Por favor, continue abençoando o movimento de desbravadores no mundo, como também aqui em toda a região do Vale, e que a gente saiba que a maior de todas as aventuras vai ser participar do Campuri Celestial. Que nós possamos fazer todo o nosso esforço possível para estar andando ao lado de Jesus, sabendo que a salvação é pela graça, mas essa é a escolha nossa de estarmos recebendo aquilo que Ele ofereceu e abraçando essas verdades para preparar um povo para a volta de Jesus também. Abençoa o Ricardo, a iniciativa desse ministério, também através aqui das gravações e das histórias de tantos outros, que isso inspire vidas a fazer toda a diferença na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amém. Pastor, Valeu, muito gente. obrigado por nos receber, viu? Deus abençoe Estar aqui com você essa hoje. iniciativa de vocês aí, que muitos outros possam ser abençoados. Amém, amém. Pastor, eu queria te deixar um presente aqui de boas-vindas da Associação Paulista do Vale, né? Em nome ali de toda a associação, deixa eu pegar, tá difícil. Aqui, ó. Para você atualizar lá o seu uniforme. Tá precisando, cara, para você ler. Você leu
Ai, você deu a necessidade que, cara, eu não tinha tido ainda. E ó, agora já posso atualizar os meus 2 uniformes, os aventureiros também. Isso aí. Brasão para ficar na história. Muito Valeu. obrigado, viu, pastor? Também gostaria de agradecer a todos que fizeram esse movimento acontecer, vocês que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer, espero que vocês possam se inspirar, né, com essas histórias e muitas outras que ainda virão, viu? Maranata, o Senhor logo vem. Amém. Deus Parabéns, abençoe. Senhor Jesus.